Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem? Quero saber como é que foi a vossa semana. A minha semana foi uma semana tranquila, muita coisa a acontecer. Quer dizer, na verdade, se foi tranquila, porque não tem muita coisa a acontecer, não é? Mas teve muita coisa a acontecer, mas de uma forma tranquila, no geral. Pronto, o meu trabalho tem muitas componentes, não é só as consultas, as redes sociais, gestão de equipa, portanto, tudo isso. E pronto, há muita coisa que tenho estado a gerir e por isso é que foi muita coisa, mas foi uma semana, de uma forma geral, tranquila. O fim de semana também foi bom, apesar de agora estar um tempinho outra vez frio, que não me agrada muito e que faz com que os fins de semana já não sejam tão refreshing, não é? Porque já não dá para ir apanhar sol e estar numa esplanada. Não, tem sido fins de semana mais indoors, né? Dentro de casa. Enfim, mas foram semanas boas, foram fins de semanas bons. Não sei se tenho grande coisa para vos contar em relação a isso, acho que não. Portanto, podemos avançar para o nosso tema de hoje, que é um tema super interessante, pelo menos na minha ótica, porque tenho pensado muito sobre ele e acho que faz todo sentido trazer-vos. Portanto, contadas estas fofocas, vamos ao tema de hoje. E o tema é: será que as mulheres se apegam mais rapidamente do que os homens nas relações? Será que as mulheres se apegam mais rapidamente do que os homens, em especial até nas amizades com benefícios, nos chamados friends with benefits? E será que talvez seja por isso que é mais difícil para as mulheres sair destas mesmas relações, mesmo quando essas relações não estão a trazer os benefícios ou a trazer aquilo que elas procuram nas relações? Vamos pensar sobre isto. Em primeiro lugar, começar com um disclaimer super importante que é: nada neste tema está fechado. Isto é só mesmo uma reflexão e vocês sabem que o mote deste podcast é exatamente este, é trazer-vos reflexões que me façam sentido, coisas que têm estado na minha cabeça, responder a dúvidas que eu acho que podem ser interessantes do ponto de vista da reflexão também. Portanto, nós estamos só a refletir sobre o tema, não estamos a fechar nenhuma hipótese em absoluto, ok? Então, em primeiro lugar, começar por dizer que nós não podemos generalizar. Há muitas mulheres que não se apegam, há muitos homens que se apegam e muito até nas relações ou até nas amizades com benefícios e, portanto, nada daquilo que nós vamos falar é exclusivo do público feminino, ok? Agora, é verdade que há uma percepção social muito forte de que nestas dinâmicas em específico as mulheres tendem a envolver-se emocionalmente mais depressa. Claro que socialmente existe esta ideia generalizada e é isso que nós vamos tentar perceber porquê. Porque é que se criou esta ideia de que as mulheres se apegam mais facilmente? E se for realmente verdade, porquê é que isso acontece? Começando pelo início, e porque isto é mais comum nas amizades com benefícios, vamos começar por perceber o que é afinal ser amigo com benefícios ou o chamado Friends with Benefits. Então, na teoria, ser amigo com benefícios significa que existem duas pessoas que se envolvem sexualmente, sem compromisso, sem expectativas românticas e sem ter uma relação dita formal, uma relação oficial. Isto na teoria, não é? Duas pessoas que se envolvem sexualmente, mas não há um compromisso nem uma relação oficial. Mas na prática, a história muitas vezes é outra e raramente é assim tão simples. Porque a verdade é que, por muito que se tente fazer uma separação tão vincada entre aquilo que é sexual daquilo que é romântico, barra afetivo, barra íntimo, a verdade é que não deixa de haver uma proximidade, uma intimidade e até partilha de muitos momentos íntimos e que até podem parecer uma relação sem ser uma relação. Até porque existe muita coisa que é intimidade, que vai muito para além do sexo. Quando nós pensamos em sexo, não podemos pensar só no prazer físico, não é? Existe uma infinidade de coisas que fazem parte do momento do envolvimento sexual, que não são intimidade sexual, mas que não deixam de ser intimidade. As conversas que se têm depois do ato sexual, as mensagens que se trocam ao longo do dia, a partilha de coisas pessoais que inevitavelmente vai acontecer quando há uma amizade com benefícios e sem benefícios também, mas uma amizade com benefícios, o apoio emocional que sem querer ou não se vai dando, não é, ao longo desta amizade com benefícios, o apoio que vão dando um ao outro, o rir juntos, o chorar juntos, os rituais até que começam a surgir, né, pequenos rituais que as duas pessoas vão
adotando, as piadas privadas, por exemplo. Portanto, tudo isto cria proximidade e cria a sensação de um vínculo com aquela pessoa que é muito difícil de separar totalmente de ligação emocional. Ou seja, o cérebro não separa assim tão facilmente aquilo que é uma coisa casual daquilo que é uma ligação emocional, quando na verdade essa ligação emocional está a ser construída, ainda que as duas pessoas digam: não, não, nós não vamos criar nenhuma ligação emocional, isso é só sexo casual. Porque existe essa continuidade, existe uma continuidade na forma como as pessoas se continuam a encontrar, se continuam a relacionar, continuam a dar prazer uma à outra, portanto, existe de alguma forma uma ligação, uma proximidade e uma intimidade que é muito difícil de contornar. O que eu quero dizer com isto é que há um carinho, há um amor, que pode ser, obviamente, um amor companheiro, pode não ser um amor romântico, um amor de paixão, não é? Pode ser um amor companheiro e de amizade, mas há um amor a acontecer. E por isso, mesmo que até a intenção inicial fosse isto vai ser muito leve, isto vai ser sem compromisso, a verdade é que a repetição dessa intimidade, dia após dia, mês após mês, ano após ano, essa repetição da intimidade emocional e não apenas a intimidade física, pode, obviamente, aumentar o envolvimento emocional dessas pessoas. E, portanto, o que eu quero dizer é que quando nós falamos em, se calhar, uma amizade com benefícios pressupõe sempre uma ligação emocional, não estamos a dizer que essa ligação emocional vai significar amor, paixão, alguém se apaixonou, alguém vai ficar loucamente apegado. Não é sobre isso, mas é sobre, existe uma ligação emocional, tal como nós temos ligação emocional com os nossos outros amigos, não é? Amigos com quem nós não temos benefícios sexuais. Portanto, essa ligação emocional precisa de ser respeitada e precisamos de olhar para ela com muito carinho. E há muitas pessoas que estão em amizades com benefícios que acham que essa ligação emocional não existe, mas ela existe sempre. É muito difícil nós contornarmos isto. E precisamos de ter isto em atenção quando navegar uma relação destas, quando navegar uma amizade destas. Porque muitas vezes somos insensíveis e não temos responsabilidade afetiva para perceber que nós estamos ligados emocionalmente, sim, porque nós encontramos dia após dia, semana após semana, para ter um momento de intimidade e de prazer juntos, que faz com que de alguma forma nós nos liguemos de uma forma diferente. É assim que funciona. Eu também me ligo de uma forma diferente às minhas colegas de trabalho. Eu, no caso, não tenho colegas de trabalho, né? Tenho a minha equipa, que são as minhas colegas de trabalho, vá, mas não estou com elas todos os dias. Mas isto para dizer que há pessoas que estão com os colegas de trabalho todos os dias, é muito difícil nós não nos ligarmos emocionalmente aos nossos colegas de trabalho que vemos todos os dias e com quem falamos todos os dias. Há uma ligação emocional. Pode não ser uma amizade construída e consolidada, alicerçada, mas é uma ligação emocional, não deixa de ser uma ligação emocional. Faz sentido isto? Avançando um pouco mais, e agora vocês perguntam-me assim: porque é que então isto haveria de ser vivido de forma diferente por homens ou por mulheres? E já falamos, no disclaimer que fiz logo no início, que de facto não estamos a generalizar, nem queremos generalizar, queremos só tentar perceber porque é que existe esta crença enraizada, socialmente, culturalmente, de que, que as mulheres se apegam mais rapidamente e mais facilmente nas relações, de uma forma geral, mas principalmente nas amizades com benefícios. E eu gostava de vos trazer aqui esta ideia de que há um fator muito importante na nossa vida e que já falamos imensas vezes neste podcast, que é a nossa socialização. Nós não podemos ignorar a socialização e o papel da socialização na forma como nós nos relacionamos, na forma como vemos os vínculos, o amor, as amizades, as ligações emocionais, a forma como nós navegamos as relações. E, portanto, enquanto mulheres, nós fomos socializadas exatamente para isto. Nós fomos socializadas para o vínculo, para o afeto, para o cuidar do outro, o cuidado com o outro. Nós fomos socializadas para o amor, para estar numa relação, para ser loving and caring com as pessoas com quem estamos. Foi para isto que nós fomos socializadas. Portanto, fomos ensinadas desde muito cedo que ter alguém na nossa vida é a coisa mais importante e que isso vai definir o nosso valor pessoal. Estar sozinha ou estar solteira, no caso e socialmente, é muitas vezes sentido e fazem-nos sentir, se nós não sentimos, alguém nos faz sentir que é uma falha pessoal. Há uma ideia de que o nosso sucesso na vida passa por estar numa relação, ser escolhida por alguém para estar numa relação e ter uma relação duradoura. E isto muitas vezes não é algo consciente, não é algo que nós conscientemente pensamos e acreditamos de uma forma racional. É algo que nós vamos absorvendo ao longo da vida como ensinamento e que depois vai ter um impacto muito grande na forma como nós navegamos as relações, mesmo que inconscientemente. Portanto, aquilo que nos ensinam socialmente é que enquanto mulheres
Nós precisamos de estar numa relação para sermos válidas, para sermos aceites, para termos sucesso na sociedade e na vida. É muito mais aceite que, por exemplo, um homem não tenha ninguém do que uma mulher. Há uns anos atrás saiu uma notícia sobre a Cristina Ferreira, quando a Cristina Ferreira fez 45 anos. Saiu uma notícia que dizia algo do género, ela ainda não tinha namorado na altura, e saiu uma notícia que dizia: Cristina Ferreira, 45 anos e solteira, uma vida incompleta. E isto por si só já é problemático por razões muito óbvias, que é esta ideia de que ser solteira é uma coisa terrível, quase como um insulto, mesmo que tu sejas a mulher mais bem-sucedida deste país, a mulher mais realizada no seu trabalho e que subiu mais alto no seu trabalho e na sua carreira, se calhar neste país. E reparem como, ainda assim, é associado que Cristina Ferreira tem uma vida incompleta, quando o mesmo não é feito com outros apresentadores de televisão também muito bem-sucedidos que não têm uma namorada ou não são casados, que no caso falam homens, não é? É que esta ideia chata existe mesmo de que uma mulher solteira está incompleta, falta alguma coisa. E esta é uma das razões pelas quais, uma das principais razões, pelas quais quando surge alguém que nos dá atenção, carinho, desejo, validação, que nos faz sentir que nós somos escolhidas, que nós finalmente vamos ter alguém, uso a palavra finalmente, dando aqui um parênteses e um ênfase, um itálico e um sublinhado, não é? E quando alguém nos dá tudo isto, é muito mais fácil interpretar isto como algo a que nós precisamos de nos agarrar, algo a que nós precisamos de nos apegar. Não necessariamente porque nós queremos muito uma relação com aquela pessoa em concreto, por ser aquela pessoa, mas porque aquilo preenche algo que estava em falta em nós. E que muitas vezes diz respeito a esta socialização. Porque a presença desta pessoa, ela dar-me atenção, carinho, desejo, validação, acompanhar-me aos eventos, dizer-me que eu sou maravilhosa, enfim, fazer-me sentir amada, fazer-me sentir respeitada e acima de tudo escolhida, de alguma forma preenche este vazio de eu afinal sou válida, eu afinal sou amada pelos outros, eu afinal sou desejada. E isto muitas vezes faz com que, mesmo que nós não queiramos aquela pessoa em específico, nós nos agarremos a esta hipótese e a esta sensação boa de que conseguimos preencher um vazio social. Depois, a juntar a tudo isto, nós somos socializadas para sermos desacreditadas também, desacreditadas em relação à nossa autoestima. A nossa autoestima é tirada para o charco, não só pela comparação através das redes sociais, mas também comparação com os nossos pares, com pessoas à nossa volta. Somos socializadas também para não ter casos de uma noite, não ter one night stands, porque isso é coisa de porca badalhoca e as mulheres não fazem isso. Somos socializadas para sermos recatadas e do lar e por isso, por muito que não queiramos isso numa primeira instância, acabamos por, lá está na nossa socialização e enraizar esta ideia de que é isso que nós precisamos de ser e, portanto, uma amizade com benefícios vem ajudar-nos a viver essa liberdade que queremos viver sem necessariamente ter que lidar com as consequências de julgamento, às vezes um julgamento que não vem só dos outros, não é um julgamento só interno, mas o próprio julgamento interno, não é? Eu julgar-me a mim própria por querer ter casos de uma noite que não sejam com só uma pessoa, né? E muitas vezes as amizades com benefício vêm colmatar essa dificuldade de não, eu sou mulher, eu não posso ter vários one night stands, eu posso ter uma amizade com benefícios. Sabem? Muitas vezes há este pensamento que não é consciente, mas que inconscientemente está lá, in the back of our minds, a dizer-nos coisas. Mas voltando ao tópico, esta ideia da autoestima leva-me a um outro ponto que eu gostava de trazer, que é esta questão de que quando quando a relação que nós temos connosco próprias não é assim tão sólida, a validação externa ganha muito mais peso em nós e na forma como nós pensamos em nós próprias. E uma amizade com benefícios muitas vezes traz exatamente isso, traz-nos a atenção, os elogios, o contacto físico, a proximidade com outra pessoa, que são tudo coisas que se calhar não estão assim tão presentes noutras áreas da nossa vida, se formos pessoas que têm uma autoestima mais baixinha, e por isso quando alguém passa a ser fonte destas coisinhas boas, brota em nós uma espécie de uma tendência para nos agarrarmos, não é? E ficarmos dependentes emocionalmente a essa pessoa. E o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes esta outra pessoa vem dar-nos aquilo de que nós sentimos mais falta, às vezes até na nossa infância, na nossa adolescência, nas feridas emocionais que nós carregamos, em experiências que possam não ser tão positivas do ponto de vista relacional, não é? Das relações que tivemos, como o amor, o carinho, a atenção, validação, pertença, sentir que pertencemos a algum lugar e que não vamos ser abandonadas, que somos sim suficientes, que somos sim amadas e desejadas. E quando isto acontece,
pode surgir uma espécie de uma dependência emocional. Que lá está, reforçando esta ideia, não é necessariamente porque eu quero aquela pessoa em específico, mas porque eu quero aquilo que ela me faz sentir, que é uma coisa muito importante de distinguir. Às vezes não é sobre a pessoa, é sobre o que nós sentimos quando estamos com a pessoa. Faz sentido isto? E depois há um outro fator que também é muito importante, que são as crenças que nós temos sobre nós próprios, sobre os outros e sobre o amor. Porque se eu acredito que, ou seja, aquilo que em que acreditamos sobre o nosso valor influencia muito aquilo que nós aceitamos para a nossa vida. Se eu acredito que eu não sou suficiente, eu vou aceitar muito menos do que aquilo que efetivamente eu mereço, porque eu acredito que eu não sou suficiente. Então qualquer migalhinha de amor, qualquer migalhinha de afeto, para mim vai-me contentar. Existe uma frase muito conhecida que diz: nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. E isto vê-se muito nestas dinâmicas, muitas vezes, que é, nós aceitamos estas pequenas migalhas, mesmo quando nós queremos mais do que uma amizade com benefícios, mas não temos força para exigir mais, para dizer, olha, meu amigo, eu estou a ganhar sentimentos, eu vejo uma relação contigo, eu vejo isto a evoluir, eu quero mais do que estas migalhinhas que me estás a dar. Consegues dar o mesmo? Perfeito, maravilhoso, continuamos a partir daqui. Não consegues dar o mesmo? Então eu vou ter que me retirar, porque não é isto que eu quero para a minha vida. E há muitas pessoas que não conseguem sair destas dinâmicas. E quando a autoestima não está tão sólida, há uma maior tendência para ir arrastando mais estas dinâmicas onde nós ficamos a receber menos do que aquilo que merecemos, ou no caso, a aceitar aquilo que achamos que merecemos, em vez de bater o pé e pedir a nossa refeição completa, não é? Estou aqui a aceitar migalhas em vez de estar a pedir o bolo que eu quero. Então, as migalhinhas do bolo em vez de comer o bolo inteiro. Portanto, quando ficamos nestas relações, quando temos uma autoestima mais em baixo, muito menos sólida, vá, nós ficamos em dinâmicas que não nos satisfazem totalmente, porque nos parece que ter isso é melhor do que não ter nada. E há uma analogia também que eu gosto de usar, e acho que já usei muitas vezes no podcast também, que é a analogia do ir ao supermercado com fome. Quando nós vamos ao supermercado com fome, temos tendência para fazer duas coisas: escolher alimentos de absorção rápida, portanto, alimentos que nos vão dar no imediato tudo aquilo que nós precisamos, quer dizer, não é tudo aquilo que nós precisamos, nos vão dar no imediato uma sensação de satisfação. Portanto, vamos aos açúcares, vamos a coisas com, enfim, elevado grau de açúcar, o croissant, o donut, as bolachas, o leite com chocolate, enfim, o sumo, não interessa. Portanto, vamos a coisas dessas, que são não só de absorção rápida e, portanto, vão-nos dar mais rapidamente a satisfação que nós, enfim, queremos obter, e ao mesmo tempo não vão ser tão nutritivos a longo prazo também, porque dali a pouco tempo eu dou cheio de fome outra vez. Portanto, quando nós vamos ao supermercado de barriguinha cheia, saciados, à partida vamos fazer escolhas que sejam mais nutritivas e que no fundo vão satisfazer melhor as nossas necessidades a longo prazo. Portanto, enquanto que um donut vai satisfazer a minha fome agora e a minha colorice agora, daqui a 2 horas eu estou cheia de fome. Se calhar, se eu comer um prato de massa, ou quem sabe, eh, vamos ser veggie friendly, um prato de legumes, eu vou demorar mais tempo a digerir e vai-me satisfazer de uma forma muito melhor e tem todos os nutrientes necessários para que eu possa ter mais energia, para que eu possa ter mais motivação. E agora falando do ponto de vista emocional, porque estamos aqui a falar sobre relações, nas relações é exatamente isto, nós não queremos uma relação de absorção rápida que nos dá um pico de adrenalina no imediato, mas que depois nos deixa a penar e a sofrer e a pensar, ai, e vamos falar disso mais à frente, muitas vezes até a fazer autópsias de comportamentos, da mensagem que ele mandou, da palavra que ele disse, e será que ele gosta, e será que ele quer, e será que ela não sei o quê, porque já estamos necessitados dessa validação e desse amor e dessa intimidade e dessa proximidade outra vez. Portanto, voltando à nossa analogia, quando nós vamos ao supermercado com muita fome, nós aceitamos qualquer coisa e fazemos escolhas muito menos saudáveis para nós, mesmo sabendo que aquelas escolhas não são tão nutritivas e tão importantes para o nosso corpo quanto deveriam. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de uma autoestima cheia, nós precisamos de uma autoestima farta, nós precisamos de uma autoestima saudável, uma autoestima que nos enche a barriguinha e que nos faz sentir bem connosco próprias, para depois, quando entramos nestas dinâmicas, sejam elas quais forem, uma relação oficial, uma relação casual, uma amizade com benefícios, nós aceitarmos o amor que nós sabemos que merecemos. E esse amor que nós sabemos que merecemos ser um grande amor, sabem? Pegando na frase, né? Aceitamos o amor que achamos que merecemos, então nós precisamos de achar que merecemos de facto o melhor amor do mundo, porque merecemos mesmo. Portanto, voltando ao tópico, a pessoa que está muitas vezes nas amizades com benefícios, não sempre, obviamente, nós estamos a generalizar, mas
acho que para o tópico faz sentido falarmos sobre isto. Muitas vezes uma das pessoas quer algo mais nutritivo, vá, mas diz a si própria que, bem, se calhar isto já chega, está tudo bem, também não quero complicar, eu sou muito boa vibe, quase uma espécie de pick me girl. Não sei se sabem o que é pick me girl. Pick me girl é uma coisa que me irrita solenemente, não vou mentir. As pick me girls são aquelas pessoas que também podem ser pick me guys, mas geralmente é uma coisa que acontece muito com as mulheres e também tem a ver com a socialização, a forma como fomos socializadas, de que as mulheres são muito complicadas, as mulheres são calculistas, as mulheres discutem muito com as amigas, não têm amigas, não são verdadeiras com as amigas, são umas cabras umas para as outras, que as mulheres são conflituosas, que as mulheres são isto e aquilo. E portanto o pick me girl é um conceito que surge para descrever aquelas mulheres que querem ser muito one of the guys, portanto querem ser a miúda fixe que o grupo gosta, porque é aquela que não complica, que não fala sobre emoções, que não discute nunca, que nunca se zanga com nenhum deles nem com ninguém, não é? De uma forma geral. Portanto, a Pick Me Girl é sem dúvida nenhuma, na minha visão, é uma pessoa insegura que, regra geral, obviamente estamos a generalizar, mas regra geral, procura a validação masculina de formas diferentes, ou seja, procura esta validação enturmando-se na falta de consciência emocional, que é muito típica da socialização masculina e, consequentemente, dos homens, não é? Dizendo que não, eu também não complico, eu também não falo de emoções, eu também sou muito boa vibe, com algumas aspas, não é? Porque ser boa vibe não é não falar de emoções e não complicar temas que são efetivamente complexos. Portanto, esta pick me girl muitas vezes é não, eu sou muito na boa, eu sou muito boa vibe, escolhe-me a mim. Por isso é que se chama pick me girl, é escolhe-me a mim, eu sou muito na boa, eu sou muito tranquila, não te vou dar nenhum problema. E isto por si só é um problema. Ser uma pick me girl é, no fundo, nós estarmos a cuspir num prato que também, onde vamos comer a seguir. Portanto, nós estamos a contribuir para um problema que também nos oprime a nós próprias. A sororidade é o oposto do pick me girl. A pick me girl é dizer eu não sou como as outras, eu não quero ser como as outras, porque de facto as outras são tudo aquilo que tu dizes que elas são e as outras não são. Nós somos as outras, eu sou as outras. E eu tenho muito orgulho em ser como todas as outras mulheres. Pronto, mas isto é um parênteses, estamos aqui a abrir, que não interessa bem para o caso que estamos aqui a refletir hoje. Mas acho que deixei o meu ponto. Se não deixei, digam-me nos comentários que podemos fazer todo um episódio sobre esta questão da sororidade e de ser ou não ser como as outras. Acho que existe uma falácia muito grande desta lógica de eu não sou como as outras. Nós precisamos de quebrar um bocado esta falácia de que ser como as outras é incrível. Que bom, eu tenho tantas mulheres incríveis à minha volta, porque é que eu não haveria de querer ser como as outras? Não é? Elas são tão maravilhosas. Juro-vos. Juro, Joca. Mas enfim, voltando ao tópico, que estamos sempre a desviar do tópico principal. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer com muitas mulheres, com os homens estão a acontecer coisas diferentes, porque, ainda que, partindo do pressuposto que isto está a acontecer com muitas mulheres porque foram socializadas todas desta forma, também está a acontecer com muitos homens coisas diferentes porque os homens foram socializados todos, à partida, de outra forma também. E deixa-me deixar aqui um ênfase muito importante de que nós estamos a falar, obviamente, de socialização. Não estamos a falar de biologia, nem de fisiologia, nem de anatomia, nem neurologia, ok? Estamos a falar sobre socialização. Socialização pressupõe educação, contexto, ambiente em que fomos ensinados e crescemos. Portanto, muitas mulheres foram socializadas por todas estas coisas que tivemos aqui a falar e muitos homens foram socializados no sentido oposto, que é crescer com a ideia de que quanto mais mulheres tiverem, mais garanhões vão ser, mais valorizados pelos pares, mais masculinos e válidos aos olhos da sociedade também, e portanto são extremamente incentivados a não se apegar, a não demonstrar emoções, a manter a distância emocional, não complicar, lá está, não complicar uma relação que é tão leve e que está a ser levada tão na desportiva, como se costuma dizer. Porque muitas vezes o envolvimento emocional masculino é visto como uma fraqueza ou como perda de liberdade. Tu apaixonaste-te, pronto, tá, perdeste já. Jaula, gaiola, caixão, perdeste a tua liberdade, rip, amigaço que saía à noite e que comia todas as gajas. E isto cria uma pressão enorme nos homens para que, quando eles sentem alguma coisa por outra pessoa, principalmente por alguém com quem estão numa amizade com benefícios, possam ter mais dificuldade em assumir este compromisso ou assumir este sentimento, assumir às vezes só mesmo que sentem alguma coisa mais do que só essa amizade,
seja com eles próprios, seja com a pessoa com quem estão. Muitas vezes até com eles próprios é difícil de assumir esse sentimento. Geralmente o que fazem é manter a dinâmica neste registro casual, porque é isso que aprenderam que é esperado deles, não complicar, não complexificar, vamos manter leve, não vamos falar de emoções, não há envolvimento emocional, portanto isto é o que é esperado de mim enquanto homem, mas isto não significa que o homem não se apegue. Isto significa que o homem foi ensinado a desligar-se mais depressa ou, não conseguindo desligar-se porque as emoções não se desligam, a demonstrar menos essas emoções, camuflá-las de uma forma diferente e fazer essa inibição. Há muitos homens que foram socializados para a inibição emocional e que depois, quando chega a hora H, e muitas vezes isto vês em consulta, qual é a emoção? Ah, a emoção é, e dizem-me uma frase super racional. Não, isso é o racional, isso é o pensamento. Qual é a emoção? Não consigo, não sei qual é a emoção. Há uma inibição emocional, ano após ano, após ano, após ano, muito difícil de quebrar, ainda que não é impossível, e obviamente terapia precisa-se para conseguirmos quebrar esta inibição emocional e sentir coisas que são tão importantes de serem sentidas. E quem não sabe do que eu estou a falar, vá ver o filme Divertidamente, em especial o Divertidamente 2, em que há uma cena em que as emoções principais, a tristeza, a alegria, a raiva, hum, o nojo, falta-me uma, e o medo, são reprimidas. É essa a palavra que eles usam. Nós estamos reprimidas, a ansiedade reprimiu-nos. Pronto, vejam o filme, porque é mesmo, acho que dá mesmo para perceber esta lógica de que nós não podemos reprimir as emoções, porque quando as reprimimos elas voltam com mais força. Portanto, voltando mais uma vez ao tópico, isto pode gerar uma dinâmica muito difícil, que é a relação começa numa lógica leve, sem compromisso, mas emocionalmente uma das pessoas está a investir mais do que a outra. E nós sabemos que quando isto acontece, qualquer sinal de distância, qualquer sinal de ambiguidade, qualquer sinal de inconsistência, começa a doer um bocadinho mais. E muitas vezes até pode acontecer das duas pessoas estarem emocionalmente envolvidas ou até a gerar algum tipo de sentimento romântico, mas uma delas foi socializada para a proximidade, procurar proximidade, procurar consistência, procurar intimidade, procurar sinais de que se calhar ele ou ela, no caso, estão interessados, e a outra foi socializada para o afastamento. Cuidado, não te apaixones, cuidado, olha que é só sem compromisso, não des parte fraca, não te apegues. E portanto isto vai criar aqui um toca e foge muito problemático. Outro ponto muitíssimo importante que vos queria trazer é que muitas vezes estas dinâmicas não têm expectativas muito claras, porque não se fala sobre o tema que importa. E o tema que importa é a própria relação, não se fala sobre a própria amizade com benefícios, sobre esta relação, que uma amizade com benefícios não deixa de ser uma relação, todas as dinâmicas relacionais são relações. Portanto, não se fala sobre isto, não se estabelece limites, não há qualquer comunicação ou clareza sobre o que está aqui a acontecer. E quando não há clareza, o que é que acontece quando não há clareza sobre um tema? Cada pessoa constrói a sua própria narrativa. Portanto, uma pessoa pode estar ali apenas pelo momento, pela leveza, pela tranquilidade, e a outra pessoa está a imaginar todo o potencial, a continuidade, a exclusividade que pode acontecer no futuro. E como é óbvio, isto é a receita para dar asneira. Como é óbvio, há um risco muito grande destas narrativas que cada pessoa está a criar na sua própria cabeça não coincidirem e alguém sair daqui magoado. E neste ponto, isto não tem necessariamente a ver com ser homem ou ser mulher, tem a ver com o significado emocional que cada pessoa dá ao sexo e dá à intimidade. Há pessoas para quem o sexo é só sexo e há pessoas para quem o sexo traz necessariamente essa ligação emocional, principalmente se houver essa, como falávamos no início, continuidade e repetição do momento. E até outro tipo de comportamentos de intimidade, vá, não sexual, que vai entrando dentro desses momentos. E portanto, nenhuma dessas pessoas está errada, nem aquela que vê o sexo como só sexo, nem aquela que vê o sexo como algo que traz ligações emocionais. Mas quando elas se encontram e começam a ter uma amizade com benefícios, podemos ter aqui o caldo entornado. Portanto, nós precisamos de comunicação, nós precisamos de consciência sobre aquilo que está a acontecer. E muitas vezes nós não falamos sobre isto. Ah, é uma amizade com benefícios, porque é que nós haveríamos de falar sobre sentimentos? Porque é uma amizade. E porque nas amizades, seja nas amizades e da infância, nas amizades da faculdade, nas amizades com benefícios, nas amizades até que se criam no local de trabalho, às vezes até nas relações de trabalho que não são necessariamente uma amizade, mas que são ligações, nós precisamos de falar sobre emoções, nós precisamos de falar sobre a própria relação. Isto é uma coisa que as pessoas não fazem, nós precisamos de falar sobre isto. O meu veredicto sobre o tema é que, quando nós falamos em amizades com benefícios,
este é o maior problema, o maior flagelo, que é, não é sobre o envolvimento emocional, é sobre o desalinhamento entre expectativas que cada um tem para a relação, porque não se fala sobre isto. E nós temos que falar sobre isto, nós temos que falar sobre quais é que são as tuas expectativas, o que é que eu posso esperar de ti, e ir fazendo um regular check-up sobre isto, ir conversando ao longo do tempo, não é só falei no início e agora já passaram 3 anos, não se volta a falar, não, não. Já passaram 3 anos e eu certamente estou completamente apaixonada. Não, estou a brincar. Estou a brincar, pode não acontecer, mas acontece muitas vezes. Nós precisamos de ir fazendo um check-up regular de como é que está a nossa ligação emocional. Existe aqui alguma expectativa que nós estejamos a ver ou nós estejamos a comunicar? Existe desalinhamento? A tua expectativa continua a ser a mesma? O teu sentimento continua a ser o mesmo? Nós precisamos ter responsabilidade afetiva em relação ao outro. É mesmo importante nós fazermos isto. Portanto, uma pessoa começa a querer mais, a outra pessoa continua no mesmo lugar e a partir daí aquilo que era leve deixa de ser leve. Há expectativas, há ansiedade, leitura excessiva dos sinais que o outro vai mandando. O que é que será que esta mensagem significa? Porque é que ele ficou para jantar depois do sexo? Será que ele já me ama? Será que ele pensa em mim antes de dormir? Será que ela pensa em mim quando acorda? Ai, ela fez X coisa, será que... Malta, isto traz cada vez mais sofrimento. Portanto, vamos ser objetivos, racionais. Vamos pensar em conjunto. Começas a pensar mais na pessoa. Estás à espera das mensagens da pessoa? Sentes ciúmes da pessoa? Sentes-te insegura com a possibilidade da pessoa estar com outras pessoas? Estás a querer passar mais tempo juntos? Sentes que aquilo que vocês têm já não é suficiente para ti? Estás a aceitar coisas que antes nunca aceitarias em qualquer outra relação? Estás apanhadinha. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Eu hoje estou muito soltinha, vocês perdoem-me. Não, podes não estar apanhadinha, mas tudo isto pode indicar que a dinâmica já deixou de ser apenas casual, ok? Portanto, é importante nós perguntarmos isto a nós próprios. Pergunta para ti própria. Se é possível ter uma amizade com benefícios sem sofrimento? Claro que é possível. Mas exige coisas importantes. Clareza, consciência, comunicação, honestidade, não só com o outro, mas também connosco próprias em relação às nossas próprias expectativas. Parem de atirar areia para os vossos próprios olhos. Ah, não, não, isto é super casual. Ai, não, não, nós somos só amigos com benefício. Ah, não, eu não quero nada com ele ou com ela. Não te enganes, tá? Honestidade contigo própria também. Portanto, a pergunta para ti própria. Isto chega-me? Estou confortável com isto? Estou à espera que isto evolua? Estou a aceitar isto porque eu quero isto? Ou estou a aceitar isto porque eu tenho medo de perder esta pessoa porque já me apeguei a nível de que já nem consigo imaginar perdê-la? Estou a dar-me a mim própria menos do que aquilo que eu mereço? Estou a ficar numa situação onde estou a receber menos do que aquilo que eu mereço? O teu problema não é tu quereres mais, o teu problema é tu fingires que não queres mais. Está tudo bem em querer mais do que aquilo que estás a receber e em comunicar. Olha, isto começou com uma amizade com benefícios, mas neste momento eu sinto que nós temos potencial para avançar para algo mais e é isso que eu quero neste momento. Se a pessoa não quiser, está tudo certo. O mais saudável é deixar ir. O problema não é dizer estas coisas, o problema é fingir que tu não queres isto. Quando queres, obviamente. Às vezes, largar esta amizade com benefícios, parar esta amizade com benefícios, é o ato mais saudável. Quando nós percebemos que já não estamos no mesmo lugar, que aquilo já deixou de ser leve para nós, que estamos a sofrer mais do que a desfrutar da relação ou da amizade que se está ali a criar, que estamos a contentar-nos no fundo com migalhas quando nós queremos um bolo inteiro, é para ir embora dali para fora. Para nós irmos encontrar o nosso bolo recheado que nós queremos comer. No pun intended. Antes de terminar, queria deixar esta ideia também de que, e respondendo à grande pergunta, será que as mulheres se apegam mais do que os homens? Talvez isso possa acontecer pela questão da socialização, mas não é sobre as mulheres se apegarem mais, é sobre as mulheres terem sido socializadas a valorizar mais, lá está, o vínculo, a relação, a ligação emocional. E quando nós juntamos o sexo, o envolvimento emocional torna-se mais provável, porque o sexo é também um momento por si só de alguma intimidade emocional, né? É difícil deixar o emocional de lado. E é também sobre o facto das mulheres comunicarem mais as suas emoções e pensarem mais sobre elas. Não é sobre sentir mais, porque as mulheres não sentem mais. As mulheres têm mais consciência do seu sentir porque foram socializadas dessa forma. E isto, a prova provada, são os homens trans, que têm muito para nos ensinar sobre este tema,
que quando começam a ser socialmente socializados, passa a redundância, como homens, sentem uma diferença muito grande daquilo que é esperado deles, das expectativas sociais deles. Conversem com homens trans sobre isto e vão-me dizer se eu não tenho razão, de que de facto a socialização é muito diferente quando a sociedade os percepciona de uma forma e quando a sociedade os percepciona de outra. Pensem sobre isto. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Quero muito saber nos comentários o que pensaram sobre isto. Quero saber se já estiveram em amizades com benefícios, como é que correu, como é que acabou, se ainda estão nessa amizade e querem avançar para algo mais, uma relação mais oficial, mais consolidada e alicerçada, ou se já perceberam que têm de sair dali para fora. Digam-me tudo, quero saber tudo, não escondam nada. E já sabem também que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, qualquer coisa que queiram para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio e que me podem seguir e devem aqui no Spotify e lá no Instagram, @inesmel.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos.